Se as suas impressões saíam assim e de repente começam a ficar assim, olha a diferença. E você sabe que o seu hot end não está entupido, provavelmente a sua extrusora não está tracionando o filamento da forma que deveria. Se você já identificou que a sua extrusora está com problema, nesse vídeo eu vou mostrar como configurar qualquer tipo de extrusora em qualquer impressora FDM. Eu sou Emanuel Silveira, da 3D Legacy, e me acompanha após a vinheta. Antes de mostrar como que faz a substituição de uma extrusora na prática, quero mostrar alguns modelos de extrusora em pleno funcionamento. Nessa aqui, temos uma extrusora de alumínio que chama Bulldog. Nessa impressora Delta, temos outra de alumínio, porém tipo Dual Gear. Essa eu recomendo comprar. Aqui ao lado, eu tenho uma Tevo, que está com a extrusora original, a modelo Titan. Aqui eu tenho uma Ender 3 com a extrusora original de plástico. Aqui eu tenho outra Ender 3 com a extrusora Dual Gear tipo BMG. Essa eu também recomendo comprar. Aqui abaixo eu tenho outra Ender com uma extrusora de alumínio modelo genérico. Porém funciona também muito bem. Tem mais de 2 anos que ela está aqui. Aqui ao lado eu tenho outra Ender, já essa está com uma extrusora de alumínio que equivale ao modelo original. Agora que eu mostrei alguns modelos, existem vários outros, mas agora que eu mostrei alguns para vocês terem ideia, vamos para a prática. Aqui eu tenho uma Ender 3 Pro, toda original. Vou substituir a extrusora dela por essa BMG Dual Gear. Essa extrusora, ela já vem com os parafusos para ela, não precisa de comprar nada adicional. Basicamente, para poder fazer a substituição, eu vou utilizar só essas 3 chave Allen, um pincel para fazer limpeza e um paquímetro para poder fazer a calibração. Se não tiver paquímetro, a régua serve também. Por que eu vou trocar a extrusora? Se a sua extrusora está funcionando normal, eu não recomendo fazer a substituição. Porém, se você tem um problema na original, na hora de trocar, já aproveita e coloca uma melhor. O que aconteceu nessa aqui? Não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera. Olha bem nessa região aqui, fica bem escondido. A impressão estava saindo de forma falhada. E o conjunto do hot end, eu sabia que estava todo novo e limpo. Mas não estava saindo filamento da forma que deveria. Por quê? Aqui estava oscilando. Olha lá, dá para ver que ela está abrindo. Aí já que eu vou ter que substituir ela, eu vou aproveitar e vou colocar uma melhor. Para poder fazer a substituição, é bem simples. Vou tirar o tubinho. Tiro o plug aqui que trava o engate rápido. Puxa o engate e puxa a mangueira. Ok. Soltar o cabinho aqui. Pronto. Levantar um pouco a câmera. Ok. Soltar esse parafuso. Ok. Esse outro parafuso. Agora, esse aqui do canto, aí é a chave Allen maior. E, pessoal, quando for fazer essa substituição, aqui já está fora da tomada. Recomendo, além da impressora estar desligada, colocar ela fora da tomada, só por segurança,
para garantir que não está mandando energia para o seu motor de passo. Soltou aqui. Cuidado com a molinha, que ela pode pular. Ok, tirei a molinha. Tirei ela. Agora, olha só. Olha o tamanho da trinca. Todas aquelas enders que anteriormente eu mostrei com extrusoras diferentes, eu só troquei e coloquei aquelas extrusoras porque todas, depois de um ano de trabalho, aconteceu isso aqui. Funciona bem, só que por um determinado período de tempo, porque é frágil. Depois vai faltar só mais esse parafuso aqui. Pronto. Ok. Soltar a polia. Aí é a chave Allen mais fina. Ok. Ok. Agora eu vou pegar, polir a engrenagem do BMG. Ela só tem um parafuso, um lado dela é liso e o outro é estriado. Vou pegar o motor, o lado liso virado para cima. Para você conseguir achar a distância correta no eixo, eu não vou conseguir mostrar na câmera como que acha a distância na engrenagem, que eu tentei filmar, mas fica muito escuro. Mas aí eu fiz essa marquinha como referência, mas ela tem uma tolerância. Esse eixo aqui, no total ele tem 20 milímetros. Você vai pegar a engrenagem, eu fiz o teste para não ter erro. Essa distância aqui você para no meio. Pode ser no olho, não precisa de ser nada preciso, porque eu vi que dentro do BMG tem tolerância. Essa mesma distância na parte de cima você deixa na parte de baixo. Olha lá, bate certinho com a marquinha que eu fiz. Sempre observar na hora de apertar o parafuso, de estar apertando ele no chanfro do eixo, naquela parte chata, achatada. Aí olha só, no olho aqui, sem ser muito preciso, o tanto que está aqui é o mesmo tanto que está aqui. Mesmo se tivesse 1 milímetro para cima ou 1 milímetro para baixo, a engrenagem lá, ela aceita essa variação, sem prejudicar em nada. Eu só não vou mostrar porque eu tentei iluminar lá, mas não ficou bom. Pronto, apertei. Depois de apertado, vou segurar aqui. A extrusora são 3 parafusos só, já deixei eles posicionados. Pode colocar ela aqui, acertar os parafusos, segura ela e com o motor, olha lá, pronto, achou a posição já. Segura. Ao apertar os parafusos, assim que você conseguir encontrar a rosca, você pode fazer o aperto, mas deixa um pouco frouxo. Aperta todos um pouco frouxo. Depois de finalizar os 3, aí sim você dá o último aperto, que aí para garantir que vai ficar tudo alinhado. Aí pronto, começou a dar torque, aí você vê se está tudo certinho, alinhado. Depois que estiver alinhado, aí você dá o aperto final. Pronto. Pronto. Agora você já pode pegar o PTFE, plugar ele.
até o final. Isso, tem que empurrar até o final, porque senão o filamento bate e não entra no PTFE. Depois, se você tiver essa travinha, pode colocar a travinha. Essa travinha, por incrível que pareça, ela faz diferença. Ela tira essa folga aqui, ó. Tá vendo esse movimento aqui? Isso aqui dá um pouco mais de 1 milímetro. Não, na prática a gente não vê mexendo. Para ver mexendo eu tinha que pintar algo aqui na lateral que você ia ver que dá uma distância, dá uma diferença. Quando eu coloco a travinha, aí ele ele elimina o movimento, fica travado. Pronto, aqui basicamente a extrusora é só isso. Depois é só controlar a tensão da mola aqui. Se você tiver um pedacinho pequeno de PTFE e quiser colocar aqui, pode colocar, e eu aconselho colocar, porque aí não, com o tempo o filamento não vai comer as paredes aqui da conexão de engate rápido. Agora a gente vai para a tela da impressora. Agora é o momento de fazer a calibração de fluxo e a calibração do motor da extrusora. Por que a gente tem que fazer essa calibração? Olha o tamanho da engrenagem do BMG. E antes a engrenagem que tinha na extrusora original era bem pequena. Então agora a gente tem uma relação de tamanho diferente. Então como que a gente faz para consertar? Primeira coisa, ligar a impressora. Pode ligar a tomada dela. Ok. Pessoal, não repare esses cachorros que estão latindo aí. Vem aqui. Controle. Emotion. Steps por milímetro. Aí, esse último valor aqui, ó, a Ender original, o E é de extruder, extrusora. Ela original, ela tem que dar 93 passos por milímetro. Você pega esse valor e anota ele. Eu já até anotei ele aqui no quadro, o 93. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa, a gente tem que movimentar a extrusora. Só que para movimentar, a gente tem que aquecer ela. Vamos aquecer ela. A partir de 180 graus, ela já aceita movimentar. Vou deixar 200 graus. Acabou que eu fiz a montagem completa, mas nem precisava. Porque o que acontece? Para poder fazer a calibração, foi um equívoco da minha parte. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Para poder fazer a calibração, a gente tem que deixar sem o tubo PTFE. Vou tirar aqui novamente. Aperto o engate rápido e puxo a mangueira. Ok. Vou pausar a impressora só para guardar ela aquecer e vou aproveitar e pegar um pouco de filamento. A gente precisa de um pedaço de filamento de pelo menos meio metro para a gente poder fazer o teste. Você pega o pedaço do filamento de qualquer marca e não qualquer tipo também, não importa se é PLA, ABS, qualquer um. Pega ele e coloca na entrada da sua extrusora. Ele tem que ficar no início, aqui ó, bem no iniciozinho do engate, ó. Depois que ele estiver posicionado, você vai na tela da impressora, com a impressora já quente, agora aceita a extrusora movimentar. Você vai em prepare, mover o eixo e você vai mandar sair 100 milímetros de filamento. Se vocês observarem, está saindo, mas já dá para ver que tem algo errado. Olha a velocidade, está muito mais lento. Por quê? Por causa da relação. Como a engrenagem agora está uma engrenagem grande ligada numa engrenagem pequenininha, um tanto que roda no motor, roda muito pouco no eixo final da extrusora. Aí vocês têm que aguardar o motor parar de funcionar. Aqui, ó, dá para ver que ele está rodando. Quando ele parar,
a gente tem que pegar a régua ou o paquímetro e ver a quantidade de filamento que saiu. Parou de girar. Vamos aferir. Só ver se está zerar o paquímetro. Era para sair 100 milímetros, saiu só 23. O que a gente faz? Deixa eu arredar o quadro aqui. Na tela estava 93 passos. Com 93 passos, a gente mandou sair 100 milímetros. Só que na prática não saiu 100 milímetros. Com 93 passos, saiu só 23. Aí a gente faz uma regra de 3. Se com 93 passos, os steps, saiu só 23 milímetros, quantos passos para poder sair 100 milímetros? Aí a gente pega 93, multiplica por 100 e depois divide por 23. Deixa eu calcular aqui agora. Na calculadora, aqui deu 404,3. Aí, pessoal, esse cálculo é para colocar a BMG. Você pode usar qualquer tipo de extrusora, não importa a relação. Ó, 404,3. Aí agora é importante, não deixa passar esse detalhe despercebido. Vocês vão retornar, retorna de novo. Aí vocês têm que vir aqui, ó, em Store Settings, que é armazenar configurações, vai apitar, ó. Depois vem aqui, ó, em carregar configurações. Se você esquecer de fazer essa etapa aqui, na hora que você desligar a impressora e ligar, vai estar o valor antigo 93. Aqui, ó, vamos confirmar, movimento, motion, steps por milímetro, 404,3. Se você esquecer de clicar em Store e depois em Load, carregar, vai estar 93, não vai ficar salvo na memória EPROM dela. Fez isso, a gente vem de novo aqui, prepare, movimentar eixos, mover a extrusora. Aqui estava 100, aí eu quero ir mais 100. Só que antes disso, para conferir, você vai pegar aqui e vai puxar o filamento de volta. Puxa ele bem para o iniciozinho e vai na tela, coloca mais 100. Ó, na prática, você está vendo que o filamento agora já está saindo mais rápido. Ah, pessoal, é o seguinte, para me ajudar no meu canal, já clique em curtir, por favor, e também se inscreve no canal, que eu vou trazer muito conteúdo que eu tenho certeza que de alguma forma vai estar ajudando. E se tiver qualquer sugestão de vídeo ou outras dúvidas, deixa nos comentários também, por favor, que eu vou fazer o possível para atender todo mundo da melhor forma. Tá saindo, vamos olhar o motor. Olha que agora, após a modificação, a engrenagem está girando até mais rápido, porque a gente alterou a relação.
Finalizou, parou, vamos fazer a aferição. Olha aí, pessoal, 100.24, era para sair 100 milímetros. Está ótimo. Aí, prontinho. Extrusora calibrada, automaticamente fluxo calibrado também. Fez isso? Pode mandar esfriar a impressora, pode desligar ela, pode voltar o tubinho agora PTFE até o final. A travinha. E pronto. O vídeo de hoje eu queria mostrar como trocar uma extrusora, mas para falar a verdade, o principal desse vídeo não é como utilizar essa extrusora numa Ender. O importante desse vídeo é isso aqui, ó, esse cálculo e onde colocar o valor na tela da impressora. Com isso aqui, você sabendo onde que altera lá na tela e sabendo como que calibra a distância aqui, não importa se é BMG, Titan, se é o orbital, não importa qual modelo você está utilizando. Com esses cálculos você consegue configurar para funcionar qualquer um e em qualquer impressora. E se for, aqui eu falei de Bowden e no vídeo eu mostrei só impressoras do tipo Bowden, mas para Direct é da mesma forma. Aí pessoal, o vídeo de hoje se encerra aqui e até a próxima.